Jonas, beleza? Saudações. E aí, Ficão, Rafa. E aí, Jonas. beleza? Tranquilão? Beleza? E aí, pessoal, mais uma vez a gente está aqui para gravar o Expressamente, esse primeiro quadro, na verdade, né, que a gente se reúne e debate alguns assuntos para a gente colocar aqui e respeitar a nossa primeira ideia, né, a nossa missão, Isso aí. que é expressar o máximo de conhecimento que a gente tem e fazer com que vocês consigam evoluir e a gente consiga evoluir aqui desse lado também, para continuar construindo conteúdo aí, continuar melhorando a nossa versão. E lembrando, né? A gente não está aqui para falar a verdade absoluta, a gente está aqui para poder Jamais. compartilhar a nossa experiência e a nossa visão do tema, né? Exato. E o tema de hoje É gestão pessoal. é isso aí. É algo que nós três estamos inseridos, né, embasados em diferentes ideias, né? Essa é a ideia legal, né? Então a gente vai colocar nossos pontos de vista aqui, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente defende e trilhar o caminho da nossa verdade, né? Uhum. Não, como você falou, né? Não a verdade absoluta. É isso aí. Nada melhor que comentar sobre experiências positivas, né? Isso. Observar que todo mundo tem um ponto de vista, uma colocação diferente pro mesmo caminho, para todo mundo conseguir dar certo, né? Uhum. É muito bom isso. E o legal é que todo mundo está no patamar de desenvolvimento, né? Então cada um vai poder olhar por um prisma diferente. Por isso que o ExpressaCast existe, né? Para a gente poder crescer e se desenvolver juntos. É isso aí. Vamos lá, Vamos então. lá. Quem quer começar aí? E aí? Bom, eu começo, né? Eu já estou na narrativa aqui mesmo. A gente decidiu falar sobre isso, né? Já que a gente está, como o Rafa comentou, né? A gente está em um momento de desenvolvimento e gestão pessoal, já para a gente iniciar, não é algo ligado só para pessoas que trabalham com isso, entendeu? A gente fala gestão, aí tem pessoas que acabam se desinteressando do assunto, né? Inclusive, eu queria falar que se fosse um tempo atrás, eu ia pensar que isso não é para mim. Eu não preciso ver esse vídeo porque não é para mim, entendeu? E é uma questão de autoconhecimento, entendeu? Gestão pessoal é gerir, é um trabalho que você faz 24 horas por dia ali, entendeu? É com você mesmo, é um trabalho que começa de dentro para fora e a Uhum. gente vai sabendo lidar, aprendendo a lidar com as pessoas no trabalho, dentro de casa, entendeu? Na rua mesmo, na sociedade em geral, entendeu? E o que eu posso falar aqui como aprendizado, como experiência, né? Tudo vai começar com a gente se conhecendo, entendeu? A gente sabendo o que vai levar a gente a seguir um lado negativo, o que vai levar a gente a seguir um lado positivo. Entendeu? A gente sabe muito das vezes o que vai fazer a gente ir direto para os gatilhos, o que vai fazer a gente continuar na linha, entendeu? A gente continua na linha, mesmo sabendo que vai ser difícil, né? Que tem que fazer aquilo ali mesmo sem vontade, né? E esse é só um dos pontos. Mas para eu entrar dentro, vamos começar desse jeito, né? É o autoconhecimento, é se conhecer. O Fonseca falou o básico, né? Tipo, qualquer coisa que você for fazer, autoconhecimento é a essência, cara, essência. Mas quando a gente fala gestão, a palavra gestão, ela envolve monitoramento, ela envolve cuidado, ela envolve metodologia, ela envolve uma sistemática para que alguma coisa aconteça. Então, toda vez que a gente envolve isso aí dentro do ambiente, gestão de pessoas, gestão de empresas, gestão do que for, você precisa aprender que você tem que olhar para a metodologia. Você precisa ter técnica, você precisa aplicar pensamentos que vão funcionar. E essa é a parte mais difícil. Porque no começo a gente já falou, a gente está aqui para poder falar um pouco da nossa experiência e um pouco daquilo que a gente quer enxergar. Mas gestão, cara, vai um pouquinho além disso. A gestão, ela tem que ser mais técnica. Ela tem que ter algo que embasa. Então, por exemplo, hoje eu vou dar um exemplo de gestão que não acontece em muitos dos casos. Então, por exemplo, você está no ambiente familiar. Uma família, ela precisa de uma gestão. Ela precisa de alguém ou um grupo de pessoas, um casal ou uma pessoa, que vai
olhar para casa de uma forma mais técnica. Ó, a gente precisa colocar isso na ponta do lápis, a gente precisa pensar isso aqui a longo prazo, a gente precisa pagar isso aqui, a gente tem tanto de receita. Usar uma metodologia para fazer a casa funcionar. Se não tiver uma pessoa que aplica essa gestão e não olha para a dinâmica, você vai falir o sistema. E isso funciona com a nossa vida. Sim. Então a gente tem que pensar na nossa vida o que foi, o que está sendo e o que vai ser. E aplicar métodos para a gente poder fazer com que a nossa vida se torne mais simples e com direcionamento. Se a gente se embasar somente no que a gente pensa que vai dar certo, né, as coisas não vão para frente por muito tempo. Essa é a questão técnica, né? Uma das questões que você falou agora muito assertivamente, que é a questão do achismo, cara. Isso é uma coisa muito poderosa. As pessoas vivem muito em cima de duas coisas. De sonho, que é muito importante, mas o que faz o contrapeso do sonho não é essa gestão, é o eu achismo, cara. O achismo é o que faz uma pessoa falir, o achismo é o que faz a pessoa dar significados ruins para as coisas. O achismo é o que faz você parar de crescer, se desenvolver e olhar para trás, cara. A gente tem que trabalhar nisso. Então, se você quer se desenvolver, gestão é deixar de achar e começar a construir coisas concretas. Acho que esse é o grande trabalho da gestão. É. Ontem à noite, eu dei um pause para analisar sobre gestão e eu peguei um ponto muito importante, assim, que é a gestão dos nossos sentimentos. A gente vive hoje numa sociedade que as pessoas elas estão vivendo numa oscilação infinita. Então, de dia a pessoa está dando bom dia, 10 da manhã a pessoa já não quer falar com ninguém, 11 horas a pessoa já está feliz de novo e fica naquela coisa assim, né? E tem um cara que eu estava lendo sobre eu fui me colocar para ver uma outra coisa, acabei achando, falei, cara, olha que interessante, Neemias. Neemias, ele foi servir o rei e o rei falou assim, o que tem de errado com você? O que está acontecendo com você hoje? E ele falou, olha, que o rei vive para sempre. Mas é realmente muito legal. Aí o rei se interessou e perguntou por quê? O que está acontecendo? Falou, olha, a cidade onde os meus pais estão enterrados foi destruída. E aí, encurtando a história, o rei permitiu com que ele saísse dali com tudo que ele precisava para reconstruir aquele lugar. E Neemias foi um dos homens que teve um dos papéis mais importantes na Bíblia. Por que eu estou deixando isso aqui enfatizado? Porque ele conseguia gerir as emoções dele. Aquilo que aconteceu com ele diante do rei foi tão forte, porque ele nunca tinha estado diante do rei com a cara esmorecida. E ele serviu o rei por muitos anos. Então, acho que na nossa vivência, quando a gente consegue gerir os nossos sentimentos, aquilo que a gente tem pro agora, porque não é fácil. Não estou dizendo para você que está assistindo a gente que a vida é um morango, né? Como a gente ouve por aí. Mas a gente gerir aquilo que está acontecendo na nossa vida, dentro de nós, e conseguir, como eu usei o termo agora há pouco, apagar o fogo, a gente consegue chamar a atenção das pessoas e a gente também acaba ganhando, como eu falei agora, que conseguiu se fazer um caminho para chegar num objetivo, porque é muito complicado você colocar uma responsabilidade na mão de alguém que você tem noção que a pessoa não tem gestão de sentimentos, gestão de ação. Entende? Então, quando você percebe, graças às experiências que você teve junto com a pessoa, que ela é capaz de exercer algo por conta da gestão de sentimentos, gestão de emoção, gestão de postura da pessoa, tudo muda, Muda mesmo. né? Incrível. É algo assim. Eu ainda peguei isso, cara. Eu fiquei olhando, falei, mas será? Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, falei demais. E quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar sobre isso. Ah, é da hora, cara, porque emoção, sentimento, constrói valor. Isso. E valor, quando ele é internalizado, ele é uma faca de duas gumes. Por quê? Quando ele internaliza, naquele momento faz sentido para você.
mas pode ser que daqui 10 minutos eu não faça mais. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso de uma forma mais fluida. A gente tem que pensar que os valores servem para a gente preservar a nossa essência. Só que cada situação é uma situação diferente. A essência vai ser imutável, né? Por isso que chama gestão. Gestão é porque acontece algo e você precisa estar olhando para aquilo. Nada é estático. Nada é a história. A histórico. Tudo tem uma história. Então a gente precisa olhar para isso e fazer a gestão disso. Então, quando a gente entra nos nossos sentimentos e gera valores, é importante a gente entender que esses valores têm que ser fluidos. Sim. Uma coisa que eu acredito é que, embasado nos valores, conforme a gente for lidando com os nossos sentimentos do jeito certo, o nosso valor vai aumentar, entendeu? Isso é a questão de autorreconhecimento. A gente reconhece que não precisa sofrer o suficiente por alguma coisa, né? Porque o nosso valor está guardado ali, entendeu? Como eu falei, a essência é imutável, entendeu? A nossa personalidade a gente vai aprendendo a modular, entendeu? Isso faz parte da gestão. A gente sabe qual botão vai apertar no momento certo, entendeu? E sabe a partir de qual lado do prisma a gente vai ter que olhar, a gente vai ter que usar, entendeu? Porque a natureza do universo ela acontece, entendeu? E a gente não vai ter controle de tudo. E respeitar isso aí é o que representa esse valor aí. Mas é exatamente o prisma que você olha, o Fonseca. É exatamente isso, cara. Por quê? As pessoas, quando olham para alguma coisa e fazem um julgamento e pensa, a gente pensa que a gente está com a verdade absoluta. Tem aquela frase, né? Você sempre está certo. Né? E você sempre vai estar certo. Porque se enquanto você acreditar que está certo isso dentro de você, dentro do seu mundo. E a grande questão é que você vive com outras pessoas. E aí a gente precisa entender que quando a gente se comunica, a gente está falando muito mais da gente do que dos outros. Muito mais de nós do que das coisas que a gente está interagindo. E a gestão é justamente isso. Cara, como é que eu vou me comunicar com outras pessoas, falar quem eu sou e poder trabalhar para que algo aconteça? A gente troca emoções. E como que a gente alinha isso para que alguma coisa aconteça? Essa é a parte mais difícil. Uma das coisas é presença. A maior habilidade que um gestor pode ter é presença. Quando você está presente, você usa a única ferramenta que você tem e que 90% das pessoas não usam direito, que é o seu corpo. O seu corpo é a ferramenta que absorve do mundo tudo que você sente. Só que você nem sempre liga para isso. Você dá muito mais valor ao sentimento do que, às vezes, uma sensação. E essa sensação é a que te faz você poder entender se você está no caminho certo ou errado. Por exemplo, você pode estar num lugar, você está se sentindo mal, mas por um desejo seu, você fala, eu vou ficar. E você acaba se fudendo porque você ficou. Porque você foi contra algo que é natural. Então, o desejo, ou o valor, ou a vontade sobrepõe sobre algo que é natural e que a gente não percebe. É como se a gente não gostasse do ambiente, mas a gente está ali por alguma coisa que alguma hora vai acontecer. Então, o que move as pessoas tem que ser as perguntas, não as respostas. O que move as pessoas não pode ser um sentimento. Tem que ser a grandeza do que você está construindo. O sentimento, ele vem depois que outra coisa acontece. Olha só. O que que trouxe o homem até o presente momento? Se a gente for parar para pensar e sair lá do começo, lá, dos homens das cavernas, né, os neandertais, o que fez esses caras sobreviver foi o instinto, né? Eu ia falar sobreviver, né? Sim, mas assim, a sobrevivência vem do instinto. Isso que o Rafael tá falando é um negócio tão forte, tão forte, que se a gente for parar para falar só de situações assim, Porra, a gente tem tanta coisa para dizer, tipo assim, às vezes você tá num lugar e você tá lá de boa, tá curtindo, às vezes tá com a namorada, com a esposa e tal. Você fala assim, a gente tem que sair daqui agora. é isso aí. Você não E agora? explica, você só sente. Se tem a sintonia,
Aí, cara, quantas vezes que não aconteceu da gente estar num lugar, sair, aí de repente pô, alguém falar, olha, aconteceu isso, isso, isso. É questão do instinto do ser humano, e aí conecta exatamente com o que o Rafa está dizendo. Quando a gente opta a ouvir o que o nosso corpo está falando, porque é uma opção que a gente tem todo dia, Uhum. a gente tem a tendência, né, vamos falar, vamos usar essa frase, mas a gente tem a tendência a começar a se conectar com pessoas melhores, em situações melhores, em ambientes É melhores isso aí. e ter melhores recompensas. Por que eu falo de melhores recompensas? Na gestão, porque a vida é isso, é uma gestão, né? A gente está aqui gerindo, a gente está gerindo a nossa vontade de tomar uma água, gerindo a nossa vontade de estar acordado, de estar dormindo, de estar fazendo alguma coisa ou não fazendo. Por exemplo, aqui a gente está gerindo, a gente está se abstendo de estar com a esposa, estar em algum lugar, estar jogando, né? Estar fazendo alguma coisa assim que vai agradar a nossa carne, mas por a gente entender e dar ouvidos ao nosso instinto e saber que a gente está fazendo algo que é para a posteridade, que de alguma forma vai atingir alguém, a gente segue em frente. E eu acredito que nós três aqui não temos a ilusão de todo mundo que vai olhar o vídeo e falar, meu Não. Deus, que coisa maravilhosa e tal, mas vai tocar o coração de alguém em algum momento. E isso é importante. Isso é instinto. Isso é Isso é gerir-se e falar assim, não, é necessário que se faça algo a mais. Cara, e Inclusive, pode falar você. falar pro pessoal aí, respeitar o instinto, curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa Isso ouvir essa aí. mensagem e deixar o comentário aqui sobre esse assunto ou sobre alguma experiência que você já teve. E eu vou falar uma coisa prática, cara. Medo. Eu vou dar um exemplo de medo. Medo é Medo é um científico. instinto. É instintivo. Só que medo, além de ser um instinto, ele é consequência de uma coisa muito simples de você entender. Ignorância. Medo é ignorância. O medo se torna respeito quando você entende o que você está enfrentando. Uau, cara. E é muito importante isso aí, porque é o que eu estava comentando. A gente sente e dá contorno. A gente não pode dar o contorno e depois tentar sentir. Você não vai conseguir. Tipo, você vai idealizar um sonho e vai querer sentir aquilo que você idealizou no seu sonho, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, por exemplo, eu vou ganhar R$ 1 milhão, depois eu vou ser feliz para a vida inteira. Você não vai conseguir. Você já fracassou. Não é assim. Você não tem o contorno, depois você coloca o sentimento lá dentro. Primeiro você tem um sentimento, depois você dá o contorno. Que é o que eu tô falando. Se você entra numa situação onde você vê um animal que você nunca viu na sua vida, você não sabe se ele vai ser hostil ou não. Qual que é o seu primeiro instinto, cara? É fugir, porque você não tem conhecimento. Você é ignorante em relação àquilo. É natural você sentir medo e fugir. Ou enfrentar. É natural. Agora, a partir do momento que isso aconteceu uma vez, você sabe que vai acontecer de novo. Você tem acesso à informação, você tem acesso ao conhecimento, você tem acesso a outros casos. As pessoas que estão ali, continuar ignorante é uma escolha. E aí, se você escolhe ficar ignorante em relação àquilo, infelizmente você vai sofrer. Por quê? Depois que você passa por essa situação uma vez, o seu corpo internaliza esse sentimento, internaliza o valor e você tende a repetir o comportamento. Exemplo, você está andando de moto, cai. Você tem duas coisas. Ou você levanta e continua a sua vida, ou você tem trauma de moto e nunca mais monta. E isso aí é o que eu acabei de falar agora. Ou você enfrenta as coisas na vida, ou você foge. É uma escolha. É a forma como você vai dar contorno a um sentimento, a uma coisa que aconteceu na sua vida. E antes que a gente esqueça, é gerir-se. Isso é gerir-se. Isso é gerir-se. E isso aí é uma das coisas que é principal da gestão. Eu vejo hoje, como eu tenho 4 sobrinhos, né? Ó, eu tenho 2. A, a, a luta do adolescente em não gerir-se, porque ele quer ser colocado num pedestal, é tão extrema hoje que chega a ser uma coisa assim até vou achar uma palavra legal aqui, até duro de se enfrentar, vamos falar assim. Por quê? Como a gente é tio, não é pai,
né? A gente tem, assim, as maneiras, eu não posso dizer que eu sou um psicólogo, de jeito nenhum, entendeu? Só que de tanto consumir material e tal, a gente começa a ouvir algumas coisas, entender algumas coisas, Isso é trabalhar importante. nisso, e a gente faz o quê? Eu já sei o caminho. Porque a gente começa a ver, e aquilo faz sentido para nós, porque a gente passou por aquilo. Uhum. Então é aquilo que ele falou, caiu de moto, você vai fazer o quê? Vai ficar no chão? Não, você não vai ficar no chão. Você vai levantar, pega a sua moto e vai para sua casa ou vai para o hospital, qualquer coisa do tipo. Então você vai fazer assim, ó. Olha, filho, você precisa, o seu pai precisa ir para o trabalho e você tem que ir para a escola. Só que agora não tem como eu te levar para a escola. Você precisa ir para a escola sozinho. Hoje em dia, a criança já fala assim, não, mas eu não consigo, não sei o que. Ela entra dentro de um casulo e aí ela produz para si mesma ansiedade e depressão, que é Uhum. aquela que a criança cria, Sim. Justamente por aquilo que eu estou explicando agora há pouco. né? E aí, que nem, eu tava vendo sobre burnout. Burnout é negação de gerenciamento. É o estresse negativo. Totalmente, Exato. cara. Porque você tá assim, olha, o teu corpo tá, ó, amigo, deu, limite é aqui. Não, eu tenho que fazer, tenho que entregar, tenho que não sei o que e tal. Aí vem mais aqui, ó, amigo, nós vamos parar? Eu acredito que tem dois parâmetros envolvendo burnout, entendeu? Tem aquela pessoa que precisava, entendeu? Colocando até essa questão de luta ou fuga. A pessoa tá lutando, tá enfrentando Uhum. aquilo ali, ela tá precisando fazer aquilo, ou ela vai entrar no estado de negação também. E para você sair do burnout é depois de fazer isso, Sim. entendeu? Uma vez que você encarou esse sofrimento, esse estresse, aí você sabe melhor gerir-se, né? Eu, Então, você sabe a linha que está cortando o estresse positivo e negativo. Você vai fazendo aquele lance da poda, né? Que eu tava vendo uma parada que eu não sabia o que era realmente o burnout. Quando eu entendi e eu vi alguém falando, uma pessoa que sobreviveu ao burnout, eu falei, peraí, essa pessoa está falando de uma maneira tão intrínseca que dá para entender que ela não passou pelo burnout, tipo, ficou aquele carimbo. Tipo assim, se a gente passar por isso de novo é o fim. Ela fez o seguinte, tipo assim, eu passei por isso, mas eu não vou fazer disso tipo, um aparelho, eu vou fazer disso uma porta. Aí começou a falar como você está bem, bem colocando. Cara, eu acho tão incrível isso. Porque se a gente não se gere, é assim que fala, gere. Se a sim. gente não se gere dessa maneira, a gente acaba interrompendo processos que geralmente atingem pessoas. Então, cara, a gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre metodologia, a gente falou sobre gerir-se, mas falta mais um. E esse é o principal. E eu vou dar o exemplo das duas coisas que vocês estão falando. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de pegar um espaço, ou uma meta, ou uma coisa que está sendo criada, por exemplo, uma família, uma empresa, um grupo de pessoas, um time, e vai gerir isso. Para você gerir, você tem que entender uma regra que acontece muito forte, mas as pessoas não contam para isso, que é, você consegue mudar as pessoas? É uma pergunta aí. É uma pergunta. Você consegue mudar as pessoas? Não. Quem que você consegue mudar? Eu mudo a mim mesmo. Beleza? Existe alguma forma de mudar as pessoas? Olha, eu acredito que sim. Sim, existe. Se a gente mudar o ambiente. Primeiro, você precisa ter o poder de mudar o ambiente. Mudando o ambiente, você proporciona para as pessoas as experiências que ela tem que ter naquele espaço, que não é com você, que ela vai sentir, vai desencadear todo o resto. Gente, pelo amor de Deus, printa isso que ele está falando, coloca no bolso, sim, grava e leva. Isso que o Rafael está falando é tão precioso, é uma ferramenta tão poderosa de mudança, de transformação, de melhora, que assim, é um negócio que mexe comigo, porque é muito real. Isso é real, cara. É aquele exemplo. Pô, você tem. Eu dou um exemplo que eu vivi isso, cara.
Eu era aprendiz, chegou o chefe do setor, tinha 12 pessoas lá, ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você vai varrer aqui, você vai varrer aqui, você vai varrer lá. O cara foi separando. Ele chegou em mim e falou assim, cara, você vai varrer o teto. Eu falei, porra, mano, o teto é como se fosse o chão pra cima. Tipo, eu vou varrer tudo, mano. Tipo, é o mais difícil. Como assim? Aí, como assim? Aí eu aprendi muito tempo depois que ele poderia ter feito isso de uma forma muito melhor. Trabalhando valores da empresa, trabalhando metodologia, trabalhando engajamento, trabalhando pertencimento, trabalhando várias coisas, tudo com uma única ação. Ele poderia chegar lá e falar assim, ó, pessoas, a empresa preza pela limpeza. A limpeza é um valor da empresa. Como que a gente poderia dividir a limpeza entre vocês de uma forma ou de rodízio ou justa, do jeito que vocês entenderem, que vai trazer engajamento, que vai trazer um resultado, que vai trazer o melhor de vocês. Aí a gente se reunir, pensar junto, construir e falar. Entrar num consenso, né? E aí a coisa ia rolar. Se não fosse legal, a gente ia ter outras oportunidades para falar sobre isso. O que isso gera? Pertencimento, engajamento, comprometimento, espírito de você poder contribuir para a empresa e o principal, valor. Ela vai sair de casa muito mais motivado. E o que o líder precisou fazer? Eu acho que ele deu uma frase, cara. Só deu Uma frase. E o que acontece quando ele fala essa frase? Ele mostra quem ele é. Então, gestão é a expressão de quem você é. Se você é gestor e não está dando certo a sua gestão, tem algo dentro de você que precisa mudar. até assim mesmo. Por isso que mudar a si mesmo é você entender o que você precisa mudar no ambiente. Posso fazer uma colocação aqui? Pode, cara, fica aí. Com esses caras aqui, né? Você calma. Aí, eu entrava no Instagram dele, estão vendo que eu tô aqui só a pele e o osso. E eu ficava, cara, deve ser um esforço tremendo, porque ele tá sempre em constante movimento, tá sempre fazendo cardio, sempre na academia e tal. Só que eu tava num outro ambiente, com outras pessoas. E aí, quando isso começou a mudar, eu comecei a me permitir, eu comecei a gerir as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, comecei a pegar para mim o que era meu e comecei a entregar para as pessoas o que era delas, começou a fazer mais sentido para mim. Eu comecei a ter mais interesse. E aí, eu não podia simplesmente chegar nele e falar assim, como é que você consegue fazer academia, assim, nessa pegada que você tá? Porque ele já tá num nível, tipo, eu não acredito que você chegou na academia e permaneceu do jeito que você tá. Acredito que você tá, né? Antes você tava pegando, sei lá, 20, depois foi 40, depois 60. Progresso, é Isso. aí. E aí, não faria sentido eu fazer essa pergunta. Então, o que eu pensei? Eu vou começar a tentar vibrar na mesma frequência que esse cara. Aí, hoje, eu tô todo feliz, graças aos resultados que o meu corpo está produzindo em mim, porque eu estou fazendo academia. Isso, legal. Né? E Você já antes, entendeu que 90% não entende, cara. exato. Os primeiros resultados não vai ser na estética, entendeu? Uhum. Vai ser na nossa rotina, vai ser do jeito que a gente está pensando, que a gente está fazendo coisas mínimas, sabe? E isso é gestão. E cabe tanto no que você está fazendo, no que você está falando, porque a única coisa que ele falou para mim é assim, ó, não, Na você, dúvida, você tem que ir. você quer ir? Agir é melhor do que não agir. Só, eu acho que eu cheguei e falei assim, cara, não, mas eu acho que ele falou, amigo, não vai. Aí, porque às vezes a gente vai falar alguma coisa para a pessoa, esperando, tipo, olha, eu vou te dar uma aula aqui agora, explicar para você. Ele simplesmente falou assim, ó, vai. Se eu tivesse um passo atrás de onde eu estava, aquele ia falar, nossa, cara, o cara nem ligou. Eu tô aqui todo, né? Mas aí ele entregou para mim o que eu precisava, aquela centelha. E aí hoje faz tanto sentido, é até engraçado a gente estar falando do assunto, porque é uma parada que eu estou vivendo tão intensamente, Ah, cara, da hora quando a gente fala assim. né? É bom. E aí você vê, pô,
É assim que muda as pessoas. Você entendeu? Não te entreguei nada, mas ao mesmo tempo consegui fazer uma mudança aí dentro. Então você vai reparar, olha só que coisa doida. Ele deu um exemplo falando, e aí ele deu outro exemplo, eu estou dando outro exemplo de coisas que a gente está vivendo e que dá certo. E tem uma coisa muito importante, eu queria deixar claro, porque tem muitas pessoas que podem confundir isso. Não é porque você é um bom comunicador que você é um bom líder. Você tem que ser uma boa pessoa, se tornar um bom comunicador, para você ser um bom líder. Bom, esse é um estilo uma boa pessoa. Ser um bom líder tem a ver com quem você é. Aliás, ser uma boa pessoa hoje em dia, o que é, né? Como que é representado isso? Isso aí vai ser um tema no próximo podcast. Esse vai ser o tema. Porque vai debruçar. Já deu um spoiler, mas foi um Demos spoiler já, demos spoiler. Ó, considerações finais. Vamos lá. Vai. Então, já que é nossa consideração final, eu queria entrar em dois assuntos, né? Quer ser uma boa pessoa hoje em dia, porque os valores hoje é muito contraditório, na verdade, é muito reversível. Tá bem turvo o negócio. Bem turvo. Então, cara, ser uma boa pessoa é respeitar o que você defende, entendeu? O Rafa me falou um negócio aqui, eu me lembrei. Existem 4 temperamentos, entendeu? Não vamos entrar muito lá dentro, mas enfim, existem 4 temperamentos, mas a sua vida não vai ser baseada só neles. E além do mais, ser uma boa pessoa é respeitar, como eu já disse antes, aquilo que você defende, aquilo que você é. Não adianta tentar parecer outras pessoas, tentar parecer que você é uma pessoa tem uma postura de imposição, sendo que você é uma pessoa mais tranquila, entendeu? Seja tranquilo da forma que você conseguiu, entendeu? E comunique a sua mensagem. Entendeu? Ponto. Outro ponto também que eu queria falar, para considerar aqui o final do vídeo, é a autonomia, entendeu? Um bom gestor, ele é um gestor porque ele consegue ir atrás, ele procura, ele pesquisa primeiro, entendeu? E o exemplo que você falou foi um deles, né? Porque autonomia é não buscar a resposta pronta, né? Autonomia é a gente procurar fazer aquilo da melhor forma possível com o que a gente tem. Sim. Certo? Então, se você está procurando se conhecer, se você está atrás de conteúdo sobre isso, então procure sozinho, entendeu? Você vai encontrar o que você vai se adaptar. Se adaptando, você vai saber as coisas certas a se fazer, entendeu? E dentro disso, a gente vai ter algumas dúvidas, vai ter alguns problemas a resolver, e esse é o caminho natural da vida, né? A gente encontra um problema, resolve, e ao mesmo tempo já tem dois, e a gente vai vivendo da melhor forma possível, entendeu? Sendo a pessoa que a gente é e procurando, não pela resposta pronta, mas pela solução. Isso é legal. Fechou aí. Vamos lá. Gente, olha só. Vou procurar ser breve. Permita-se caminhar por lugares tortuosos. Bom marinheiro não faz em mar calmo. Eu acredito que se você se permitir chegar em lugares que a sua alma pulsa, você chega. Não tem como você experimentar sensações no seu corpo que são algo assim do seu que vem do nada, né? Como a gente estava falando sobre o instinto. O instinto ele está ali e ele existe por um motivo. Então toda vez que o seu instinto falar com você, mova-se. Permita se mover, por mais que vai parecer algo desafiador e se não for desafiador, o caminho é errado. É o que eu sempre digo. Se vocês forem ver lá o meu conteúdo no meu Instagram, vocês vão ver eu falando muito isso, que é o seguinte: a vida é como um videogame. Se você está caminhando num lugar que você não encontra nenhum tipo de obstáculo, você está no caminho errado. Acho que é sobre isso. Ótimo. Eu queria só falar, ou fazer um último comentário, que é resumindo tudo que a gente falou. Autoconhecimento, saber sobre metodologias e o principal, ser a pessoa merecedora por aquilo que você está construindo.
Isso vai fazer você ser um bom gestor. Não adianta você estar lá porque colocaram você lá, ou porque você caiu ali e chegou naquele lugar, ou porque, sei lá, a oportunidade apareceu. Você tem que ser a pessoa merecedora. Se você não for, tudo que você está construindo cai. E aí fica pior. Então, essa era a dica que eu queria dar no final aí. Para finalizar também para a gente, né? Nos sigam aí nas redes sociais. Eu vou deixar aí embaixo no vídeo aí. Deixa o like, compartilha e segue a gente. Isso aí. Valeu, Fonseca. Mais uma vez, Nossa, valeu, Jonas. é verdade. Isso aí.